noite a todos e a todas. Obrigado pela presença. Fiquei muito feliz com o convite dos colegas do Observa Sinos foi bacana assim, aceitar o desafio para tentar falar um pouquinho de comunicação e informação. Então, eu preparei uma apresentação e que a gente vai discutir um pouco alguns conceitos, assim, mas eu prometo que não vai ser nada muito teórico, mas que vai nos ajudar no nosso processo de tornar as informações objetos comunicacionais interessantes. No final, eu trago alguns exemplos de objetos comunicacionais visuais, assim, que são bastante interessantes para o tratamento da informação. E a gente vai discutir um pouquinho todas essas questões. Embora formalmente haja um período para perguntas, se alguém quiser fazer alguma interferência no meio do caminho, não tem problema. Assim. O negócio é a gente poder construir um momento assim, que seja produtivo para todos. Então vamos lá. Mudei aqui, mas não mudei aqui. Mas, afinal de contas, o que é a comunicação? Bom, quando a gente pensa em comunicação e informação, existe uma ideia vulgar de tratar as duas coisas do mesmo modo. No entanto, são coisas diferentes. Em linhas gerais, comunicar significa tornar algo comum, que é o ato de comunicar algo a alguém, portanto. Então, perceba, se a gente for desconstruir a palavra comunicação, a gente vai notar que tem dois termos que são muito relevantes para a gente pensar nisso, que é ação e comum. Então, isso parece uma coisa prosaica até, mas, na verdade, é talvez o ato mais complexo empreendido ao longo de milênios pela raça humana, assim. Então, o ato de comunicar é um processo sempre é um processo, ele nunca é uma tarefa acabada. Então, a cada momento a gente tem desafios diferentes e em um só momento a gente tem muitos desafios na hora de pensar o processo comunicacional. E a gente vai discutir um pouquinho isso mais para frente. Bom, e a informação, o que é isso? Bom, quando a gente reúne um conjunto de dados e a gente dota esses dados de sentido, a gente tem uma informação. Então, a gente constitui informação basicamente de dois modos, qualitativo e quantitativo. Então, por exemplo, quando a gente conta quantas pessoas aqui dentro tem nessa sala, a gente tem uma informação, que é um dado quantitativo, e quando a gente descreve como eram as pessoas, a gente tem, então, um dado qualitativo. Isso tudo ainda está na ordem da informação, não necessariamente se constitui comunicação nesses processos. Bem, embora um conjunto de informações possa ser inteligível para um determinado grupo, para um público específico, isso não significa que ele foi tornado comum. Por exemplo, se a gente pegar o banco de dados de um programador, de alguém que trabalha com sites, por exemplo, ele tem um monte de informação ali. Agora, essas informações são dados comunicacionais? O que tem lá nos bancos de diversas entidades públicas e da organização civil, os próprios observatórios da realidade social, eles têm bancos de dados com inúmeras informações, que são importantes. No entanto, não são objetos comunicacionais. E tornar essas informações objetos comunicacionais é o trabalho não só da comunicação, mas de quem trabalha com esses públicos. Portanto, é um trabalho genuinamente também do serviço social e da sociologia também, porque mais do que não é simplesmente interpretar os dados, interpretar a realidade, mas tornar essa interpretação algo que possa trazer um impacto, de preferência, que beneficie as populações mais fragilizadas, se a gente for pensar já numa outra instância do ato comunicacional. Bom, antes da gente avançar na questão
da teoria da comunicação, por assim dizer. De novo, eu troquei desculpa, gente. Vamos falar um pouco da sociedade, assim. A gente migrou, assim, ao longo desses milênios, da sociedade de caça e coleta para a sociedade agrícola, para a sociedade industrial e para a sociedade em rede, que a gente vem vivendo isso, pelo menos desde o começo da globalização, a partir dos anos 90, e a partir, então, da internet de superfície, que é a partir de 91, porque a internet, parênteses, existe desde 1970, mas essa é uma outra história. Mas a internet de superfície, ou seja, www, é uma invenção relativamente recente. Temos 24, 25 anos nesse caminho aí. E desde então, a quantidade de informação trocada na internet diariamente equivale a boa parte da produção de um século inteiro na Idade Média, da produção de conhecimento de um século inteiro na Idade Média ou mesmo no começo da modernidade. Então, penso que o que era produzido de informação em um século, claro, a população era absolutamente diferente da de agora, mas mesmo assim, toda essa quantidade é trocada em um só dia na rede mundial de computadores. No entanto, uma coisa é inegável, a gente tem mais acesso à informação, ainda que mais da metade da população brasileira não tenha acesso à internet, o que é um dado relevante, assim, quando a gente vai considerar que a gente está num país de 200 milhões de pessoas. A gente tem mais acesso à informação, logo a gente é mais informado, certo? Errado. Não existe uma relação direta, assim, entre volume de informação e capacidade de ser informado. Então, isso, a gente vive num momento muito mais complexo, e a gente compreende a sociedade de uma maneira muito mais complexa. Essa ideia da ação e reação é uma coisa antes da teoria da relatividade, assim, da física newtoniana, até o século XX. Depois desde o começo do século XX, a gente passou a sociologia, as ciências humanas de modo geral, passou a compreender todos os processos sociais e humanos de uma maneira mais complexa. Então, uma causa tem várias reações. Então, como a gente vive nesse momento onde tem muita circulação de informação e muita informação, se torna cada vez mais relevante a curadoria dos dados dessas informações, para tornar eles, então, informações comunicacionais e não somente levantamento de dados. Bom, eu quis trazer esse esquema que quando a gente é aluno lá dos cursos das ciências da comunicação, lá nas primeiras disciplinas, ainda no primeiro semestre, a gente começa a gente se perguntar, mas afinal de contas, o que é a comunicação? E aí esse é um esquema bem cartesiano, assim, mas eu achei importante trazer ele para a gente tornar bem claro o que a gente está falando quando está falando de comunicação. Para a gente não se perder em devaneios malucos sobre o que é o processo de comunicação. Então, de modo bastante simples, mas que vai nos ajudar a entender o que é isso, a comunicação é quando um emissor tem uma mensagem, um emissor envia uma mensagem para o receptor, certo? Essa mensagem, ali onde está escrito ela passa para o receptor por um meio. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, a minha mensagem é por meio da voz. E o receptor são vocês, portanto. Essa mesma conferência está sendo transmitida online. Então, o agenciamento de quem está assistindo essa oficina pela internet é diferente do agenciamento daqui, por inúmeras razões. Uma delas porque quem está na internet está só vendo a mim. Não sabe que tem mais ou menos 50 pessoas aqui, não sabe como é que está o clima aqui. Todas essas coisas mudam o sentido do que está sendo dito. Então, por isso quando a gente vai pensar na mensagem, a gente tem que pensar
outros eixos que eu trago aqui e que eu deixei de azulzinho propósito, assim, de propósito no fundo, porque eles fazem parte da mensagem. Só para concluir, essa questão do eixo central, emissor, mensagem, receptor, e a mensagem está dentro de um meio, o que aquela bolinha ali significa é um meio, depois a gente vai entender o que é o meio. Durante longo tempo, nas teorias da comunicação mesmo, pensou os processos de comunicação tão simplesmente como a troca de informação entre um emissor e um receptor. Mas, sobretudo após a segunda metade do século XX, o processo passou a ser interpretado de forma mais complexa. Antes, a Escola de Frankfurt também vai tratar isso de uma maneira complexa. Mas nessa segunda metade, com o advento da televisão e com a popularização dos meios de comunicação de massa, rádio, televisão, a própria imprensa, que já existia muito antes e que já era um veículo de massa, esses estudos começaram a se ampliar e se complexificar cada vez mais. Então, no que diz respeito à mensagem, então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é do contexto, que é um pouco o que eu já falei antes, que é do local de fala. Então, por exemplo, um grupo de mídia alternativo estabelece uma relação diferente no agenciamento das informações ou da mensagem na comparação com um grupo hegemônico. Quando a pública, vocês conhecem a pública? Bom, quem não conhece, eu sugiro que busque no Google, publica.org, é uma agência de conteúdo. Eles fazem um trabalho bem interessante, assim. Eles operam numa lógica diferente dos grupos de mídia, eles são financiados por crowdfunding, que é financiamento coletivo, e é um grupo bem interessante. Eles fizeram uma reportagem muito legal na última semana na última semana ou 2 semanas atrás, mas sobre a corrupção na FIFA e a relação do José Maria Marim com a morte do Vladimir Herzog. Ele foi deputado no período da ditadura militar, ele apoiava os militares. Então, é nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Quando a Zero Hora fala da corrupção, quando a Globo mesmo fala da corrupção na FIFA, tem um agenciamento ali. E quando a Pública fala, tem outro agenciamento. E esse contexto pode ser a mesma mensagem, mas isso muda, porque é desde outro lugar de fala. E isso é muito importante de vocês pensarem, sobretudo no trabalho de comunicação feito por quem não é jornalista ou por quem não é genuinamente da área de comunicação, assim. Porque isso não significa... Não existe uma competição, mas existem outros agenciamentos, outras formas de observar o mundo, assim, que são importantes e que vão tensionar o jornalismo e que vão ser tensionados e que também serão tensionados pela forma hegemônica de fazer comunicação. Canal. Seguindo nesse fluxo. Bom, trata-se do meio pelo qual a informação é transmitida. Por exemplo, a rádio e o jornal impresso são canais distintos, por razões óbvias, não preciso nem ficar descrevendo. Onde a mensagem é transmitida, é diferente, assim. Quando a gente lê uma reportagem, vou retomar o exemplo da corrupção na FIFA. Quando a gente lê uma reportagem sobre a FIFA no site da Pública, que tem lá 10, 15, 20 mil caracteres, ou seja, umas 10 páginas de Word, por exemplo, e a gente vê uma matéria de 3 minutos no Jornal Nacional, isso muda. Mas é da natureza da televisão ter conteúdos mais rápidos, mais superficiais, porque ela precisa de maior dinamicidade, assim. No jornal impresso também é de outra natureza, assim. Vamos pensar na revista como jornal impresso, é um espaço de maior reflexão que o jornal diário. Então, se a gente quer entender qualquer assunto de uma maneira um pouco mais aprofundada e mais ampla, a gente não vai ler no Twitter, por exemplo. A gente vai procurar uma revista ou algum outro meio onde esse conteúdo pode ser mais aprofundado. Código. Bom, esse parece uma coisa difícil, mas é bem simples.
é a forma pela qual a informação é transmitida. A gente tende a pensar comunicação de uma maneira um pouco mais cartesiana. Ou seja, quando a gente vê um levantamento de dados sobre a realidade do Vale dos Sinos, a gente precisa fazer um texto de análise. Mas será que é só o texto que serve ou existem outros códigos, outras linguagens? Por exemplo, se a gente quiser atingir um público marginalizado que tem pouco acesso à educação e que não tem acesso à internet, a gente vai oferecer para ele o link do site do IHU, ou a gente vai produzir um textinho curtinho com uma imagem e que tem informação de fundo relevante para ele. Ou a gente vai numa reunião, dessas reuniões que as prefeituras às vezes organizam com as comunidades, a gente vai chegar lá para eles e ler um texto de 5 páginas que vai ser absolutamente entediante, ou a gente vai fazer um videozinho de 2 minutos explicando a questão que a gente quer discutir com eles. Então, esses códigos são importantes na hora da gente estabelecer a nossa mensagem, o nosso ato comunicacional. E eles agenciam, eles mudam a mensagem. Tem um camarada que é bastante lido na comunicação, que se chama Marshall McLuhan. Ele já faleceu, mas ele é um teórico bem importante, assim. E ele tem uma tese bastante célebre, que ele diz que o meio é a mensagem. E ele falava isso muito antes de existir a internet de superfície. Na época que ele escreveu isso foi já na segunda metade do século XX, mas o que ele tinha acesso era televisão, revistas, jornais, rádios. E ele já intuía, assim, de que maneira o meio modificava aquilo que a gente estava querendo dizer, que é um pouco que eu acabei de discutir com vocês. E quando a gente pensa o meio é a mensagem, isso significa levar em conta as complexidades que estão em torno da mensagem, que eu já discuti. Então é pensar no contexto, no canal pelo qual essa mensagem vai ser transmitida e qual tipo de código que a gente vai usar. Código ou linguagem, a gente pode pensar isso também em linguagem, assim, linguagem textual, visual, audiovisual, existem inúmeras. Bom, e aí ele tem uma tese que é bem interessante sobre meios frios e meios quentes. Já que a gente está falando que o meio é a mensagem, eu quero explicar o que é isso para a gente poder compreender o passo seguinte, que é, eu já vou adiantar, que é sobre o público. Mas, quando a gente conhece o público, a partir do momento que a gente define qual é o público que a gente vai atingir, a gente precisa definir qual é a mensagem que a gente vai passar. Então, o McLuhan ele distinguiu os meios de 2 modos. De um modo amplo, evidentemente. O meio quente e o meio frio. O meio quente é aquele que oferece as informações mais prontas para os receptores, o que implica em menos interação. O que isso significa? O meio quente é aquele que vai demandar menos energia do receptor para ele produzir sentido. Vou usar um exemplo bem babaca, assim, mas vai ajudar vocês a entender. É como se a gente entregasse uma folha para o cara com um círculo e perguntasse para ele o que tem escrito ali. Ele vai dizer, um círculo. Isso é um meio quente, tá? Que é bem óbvio, assim. Tu não precisa de muita interação do receptor. Agora, o meio frio é aquele que exige do receptor uma postura mais interativa. Por exemplo, o Twitter e o Facebook são meios frios, que o receptor precisa esquentar. O que significa esquentar? Quando a gente publica a gente quer compartilhar um determinado conteúdo no Facebook e quer que as pessoas compartilhem isso porque é uma coisa importante. As pessoas vão esquentar essa informação. O que é esquentar? Essa interatividade, esquentar requer interatividade do receptor, em síntese é isso.
Então, entender a diferença dessas duas coisas é importante, porque quando a gente definir qual é o público que a gente quer atingir, a gente vai ter que pensar na estratégia. Espera aí, mas esse público eu preciso criar um objeto comunicacional frio ou quente? Se eu quiser falar com um gestor público, eu quero provocar ele para ele pensar sobre as políticas públicas que ele está estabelecendo. Eu vou entregar um negócio dado ou vou entregar um negócio para provocar ele, para provocar a interação dele? É disso que eu estou falando quando eu estou falando em meio quente e meio frio. E eu sei que isso parece uma coisa teórica e chata, mas isso é importante entender. E é só essa parte teórica. Agora a gente já vai para a prática. Pronto. Continuando essa questão sobre os públicos. Bom, talvez mais importante do que saber o que será comunicado é definir o público-alvo. Um bom planejamento implica economia de recursos e energia. Nada mais cansativo do que o retrabalho. Às vezes a gente fica horas trabalhando numa coisa e a gente tem que jogar fora porque a gente não pensou para quem que a gente queria atingir. É a mesma coisa que a gente pensar numa campanha super bacana, num site super interativo para um público marginalizado. Como é que eles vão acessar o site deles na conexão do celular deles, que eles usam meia hora, e aí já acabou a quantidade de dados e a operadora do telefone começa já a controlar os dados, e aí daí não deu. Daí a gente ficou dias, gastou uma fortuna criando um site, e aí a gente não atinge o público-alvo. Então, pensar sobre isso nos economiza energia, economiza recurso. Recurso a gente tem que usar com quem mais precisa. Então, se a gente consegue economizar em alguns processos comunicacionais, ótimo, a gente pode gastar esse dinheiro com outra, assim, pensando outros projetos ou mesmo a ampliação de um determinado projeto. Bom, então, como eu disse, conhecer o público vai determinar a escolha do meio da mensagem, se um meio quente ou um meio frio. Tá, mas tá aí agora, mas como é que a gente vai definir o público? Bom, depois eu vou aprofundar essa questão no próximo slide, mas eu trouxe 3 questões que vão ajudar. A primeira pergunta, ela é a mais boba de todas, assim, mas a mais importante, quem é o público? E saber quem é o público é saber com quem que vocês estão lidando, assim. Dizer que o público é um público acadêmico é muito amplo. Por exemplo, quando a Mene me convidou para fazer essa oficina, eu fiquei pensando, tá, mas e agora? O que eu vou fazer? E durante alguns dias eu fiquei pensando em fazer uma oficina sobre ferramentas comunicacionais para produzir infográficos, por exemplo, que lá no final depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. No entanto, eu pensei, não, mas espera aí, mas o meu público não são os meus colegas da comunicação. Todos esses processos que para os alunos da comunicação é muito claro, não sei se é tão claro para todo mundo. Eles sabem o que é comunicação, sabem o que é um meio, e aí eu comecei, não, vou começar do princípio, vou tentar deixar assim, esses conceitos basilares bem claros, e aí depois dessa oficina a gente pode discutir, talvez um segundo momento, sobre ferramentas comunicacionais. Então, quanto mais a gente estudar qual é o público, melhor vai ser o nosso resultado. Então, o público pode ser, eu trouxe alguns exemplos, assim, os universitários, comunidades vulnerabilizadas, poder público. Quando a gente está tratando com o poder público, é um outro grupo, a gente tem que ter uma outra postura. Por quê? Porque, em última medida, nós somos acadêmicos que estamos, sobretudo os alunos da sociologia do serviço social,
que tem essa formação de caráter humanista, ou deveria ter. A gente está trabalhando pelas populações mais vulnerabilizadas, por quem mais precisa. E aí, como é que a gente vai representar esses caras? Como é que o poder público, por meio da sua democracia representativa cínica, que não ajuda as pessoas e vota lei em benefício próprio, não fazem nada? Como é que a gente vai lidar com esses caras? Como é que a gente vai lidar com o executivo? Mas como é que a gente também não pode fechar a porta, porque a gente precisa voltar lá para negociar. Mas estabelecer meios que sejam efetivos e que sejam frios no sentido que provoque a interação dessas pessoas é um grande desafio. E é por isso que eu disse lá no começo que a comunicação é talvez o maior desafio da humanidade desde sempre. E por isso tão complexo, e por isso um processo sempre inacabado. E que a gente tem que estar sempre repensando isso no sentido de construir novas formas comunicacionais. Quando vocês saírem daqui, vocês vão saber algumas coisas. Mas tem um universo de coisas a serem descobertas e a serem criadas, sobretudo. E que passa pelo trabalho, esse trabalho de todos, assim, esse trabalho comum, que não é só da comunicação. Tá. Bom, definir o público, qual meio vou utilizar? É um pouco aquilo que eu estava comentando. A gente vai usar a internet, ótimo, mas a gente vai utilizar a internet para quem? Para pressionar o poder público ou para sensibilizar a pessoa ou a população que vive na margem do arroio e que joga lixo no arroio e que não tem, às vezes não tem nem luz em casa? Como é que a gente vai sensibilizar essas pessoas? Não é assim. Isso tudo é comunicação. E quando a gente vai pegar uma informação de um banco de dados sobre, por exemplo, sobre a população ribeirinha, existe uma população ribeirinha no Vale dos Sinos, não sei qual é o volume dessa população, mas existe. Toda a bacia do Rio dos Sinos é enorme, tem não sei quantos municípios, mais de 2 dezenas. Como é que eu vou atingir essa população? Como é que eu vou sensibilizar? Por exemplo, a gente pode pensar num objeto de comunicação que vai atingir a população ribeirinha sem comunicar eles, mas fazer um trabalho com a população urbana, com a população urbana que joga lixo nos arroios, ou pressionando o poder público que não faz o tratamento do esgoto. A gente está produzindo a gente está produzindo comunicação voltado para um público sem comunicar aquele público. Então, para ver como é complexo o processo. Parece uma coisa simples, assim, mas essa questão do meio é muito importante, assim, para tornar efetivo. Por que a gente tem um monte de informação e não é mais informado? Porque tem um gap entre o volume de informações e o processo comunicacional. São coisas que não dialogam, assim. Aí a gente desenvolve algumas expertises específicas. Por exemplo, na comunicação, a gente desenvolve a expertise do processo comunicacional, mas muito pouco do processo de análise de dados, por exemplo, que alguém da sociologia do serviço social, por exemplo, vai ter uma capacidade maior de interpretar esses dados e produzir sentido, e a partir disso produzir objetos comunicacionais assim, que traduzam aquilo que é só um aglomerado de dados. O público reage melhor à produção textual ou a imagens? Por exemplo, se uma publicação é voltada ao público de professores universitários ou o poder público, o que dê maior credibilidade, o que talvez dê maior credibilidade seja a produção textual. Então, por exemplo, se a gente quer sensibilizar a coordenação de algum curso da universidade para promover um evento voltado a algum problema que vocês identificam. Se vocês aparecer lá com
com um gráfico, tá bom, vai ser legal, mas talvez aparecer lá com um texto mais argumentativo vai deixar o coordenador do curso mais seguro de tocar adiante esse evento, por exemplo. Agora, vou usar o exemplo das populações marginalizadas. Se produz milhares de artigos acadêmicos diariamente. Mas agora entrega um artigo acadêmico para o cara que tem fome. Ele vai dizer, meu amigo, me dá um pão que isso aqui não me serve de nada. Sabe? É um pouco isso, assim. Sensibilizar, por exemplo, as pessoas que... A questão da saúde, por exemplo, né? Se investisse, isso é um dado, eu não trouxe dado, infelizmente, mas tu investir em educação, tu economiza muito de gasto de saúde. E como é que tu investe em educação? Comunicando bem. Comunicando bem não é escrever um livro, é escrever o que precisa ser escrito de maneira clara para um público específico. Agora, um pouco de devaneio, agora vamos para o objetivo de novo. Essas 6 perguntinhas lá na comunicação, elas são usadas. No jornalismo a gente aprende uma coisa chamada lead, que é o primeiro parágrafo nas notícias, que em tese tem que ter, onde essas 6 perguntas devem ser respondidas, porque ao responder essas 6 perguntas, em tese também, a gente vai prender o leitor para a notícia mais ampla. Mas essas 6 perguntinhas são muito eficientes, assim, para a gente executar esses passos que eu vim discutindo com vocês, que é de escolher o meio, de definir o público. Então, quando a gente responde isso, a gente tem uma clareza maior do que a gente tem e da onde a gente quer chegar. Elas parecem bobas, mas elas são bem importantes, elas têm funcionado há séculos. Então, a Mene, quando eu mostrei a apresentação de tarde, a Mene, tá, mas por que 3Q mais copy? Eu, não, é só porque é a regra, se tu decorar isso, tu vai ficar pensando, aí tu lembra que é o que, quem, quando, como, onde, por quê. Então, o que é o tipo de coisa que eu estou comunicando, né? Se eu estou falando da realidade do trabalho na região metropolitana de Porto Alegre, a realidade do trabalho é o quê? Quem? Se a gente pegar esse mesmo objeto empírico, quem é a população trabalhadora e a população não trabalhadora, que estão dentro desse escopo. Quando? É o tempo e espaço em que a informação se refere. Então, é os dados do trabalho na região metropolitana de Porto Alegre do mês de maio. Como? Bom, essa é a forma como foi colhida a informação, assim, ou como foi construída. Por exemplo, os dados que integram esse levantamento que eu estou trazendo são do Ministério do Trabalho, do DIEESE, Por exemplo, onde tem a ver com o quando, mais específico a territorialidade, assim, que pertence àquilo que a gente está falando. A gente pode falar do mundo ou pode falar só do bairro, ou só da sala de aula, não importa. E por quê? São as motivações que fundamentam a informação, assim. Talvez a gente não precise colocar no nosso objeto comunicacional todas as respostas a todas essas perguntas. No entanto, a gente precisa responder todas elas, para que a gente tenha clareza do que a gente está falando. Porque se a gente não tem clareza, aí é que o leitor não vai ter, assim, esse é um processo bem importante. Bem, assim, bem simples, é bem cartesiano mesmo, assim, é tentar responder e à medida que a gente usa essas ferramentas, a gente vai conseguindo tornar o nosso trabalho mais breve, mais produtivo e mais efetivo. Bueno,
Eu quis trazer um exemplo de um objeto jornalístico, tá? Para demonstrar para vocês como esse processo de comunicação é um troço complexo e difícil, e para vocês lembrarem disso quando vocês estiverem pensando nas coisas que vocês vão construir, por mais simples que elas pareçam ser. Às vezes a gente quer dizer uma coisa e diz o contrário. Essa matéria foi publicada há umas 2 semanas no site da Zero e foi publicada no impresso também. Eu não me lembro se no jornal de domingo ou no de sábado, mas eu acho que no de domingo, mas não o de antes de ontem, o do domingo anterior. Que se chama Mercado das Ocupações, que é uma matéria que a Zero Hora comenta das ocupações urbanas em Porto Alegre. E aí eles falam da vida das pessoas nessas ocupações. E aí a matéria, eu vou dizer que tenta, tá? Vamos lá. Vou partir desse pressuposto. A matéria tenta ser legal com essas populações marginalizadas, dizendo, olha, gente, ó, essa galera mora aqui e tem gente faturando, vendendo a casinha deles aqui, porque as pessoas dessas ocupações também, eles ocupam uma área, constroem um barraco, é um barraco mesmo, assim, em grande parte. E aí depois eles vendem, assim. Como o mercado formal imobiliário faz. Com qual a diferença? Que tem um título do cartório de imóveis que dá legitimidade, com perdão da redundância, mas legitimidade legal, assim. O que está por trás desse debate, assim? Essa matéria, no final das contas, criminaliza esses movimentos de ocupação. Porque, no fundo, ela fica dizendo, tá, mas isso é crime, viu? Como se o direito a um pedaço de chão para morar fosse uma coisa absurda, assim. Tá bom, a gente pode e deve discutir, assim. Mas a moradia está lá no artigo 5º da Constituição, é um direito de todo ser humano, de todo ser humano, e no Brasil é previsto em lei. Inclusive eles fazem alguns mapas, aqui estão os mapas, ó, das regiões de ocupação em Porto Alegre, os principais focos, assim. É um mapa interativo no Google. Se vocês pesquisarem no Google mercado de ocupações, Zero Hora, vai aparecer. Então, às vezes, um processo comunicacional que talvez se pretendia ser em defesa dos marginalizados, da população mais vulnerabilizada, ela, na verdade, ela cria um agenciamento de sentido de que é um absurdo aquilo que as pessoas estão fazendo. E não são áreas, assim, não é uma área que as pessoas vêm e te tiram da tua casa para ocupar a tua casa. Não, é um terreno grande que não tem nada em cima do terreno e as pessoas vão para lá e ocupam aquilo. Às vezes o terreno é da iniciativa privada, às vezes é um terreno do Estado, às vezes é uma área de proteção ambiental. O que tem... quando antes eu comentei com você sobre o contexto, o que também tem por trás de tudo isso? Um dos maiores financiadores, anunciantes do grupo são imobiliárias e construtoras. Daqueles apartamentos que é R$500 mil, assim, que é uma coisa surreal, assim. E sobre o mercado da especulação imobiliária não sai matéria. Mas por que isso é menos crime do que quem ocupa um lugar para morar? Ou por que quem ocupa um lugar para morar é mais criminoso do que quem faz especulação financeira, imobiliária / financeira? Vocês conseguem entender como o meio é a mensagem? Como tem muito mais coisa nas entrelinhas do que as linhas? E
E quando eu estava comentando com vocês que quando um grupo de mídia alternativo produz um conteúdo e um outro grupo de mídia hegemônico, calcado numa outra lógica de concessão pública, de... Como é que a gente diz quando tem o rabo preso com um político, assim, disso, assim, de ter o rabo preso mesmo, com o poder financeiro e político. Muda, entendeu? Muda quando um mesmo tema é tratado de duas formas diferentes. Depois eu vou mostrar uma campanha da Teto que é bárbara, é genial. Então, pensem, a Zero Hora é uma grande empresa de mídia. Ali tem profissionais altamente gabaritados, assim. E pessoas com experiência, inclusive. E eles escorregam nessa, às vezes. Às vezes por ingenuidade, às vezes por uma posição editorial. Não sei, no caso dessa matéria, não sei da onde que veio, enfim. Mas como é complexo, assim, esse processo comunicacional. Que às vezes uma coisa que parece ser sensível à população mais marginalizada acaba sendo criminalizando, assim, piorando ainda mais a situação. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Mentira. Vamos falar de algumas estratégias visuais que eu acho que funcionam bem, assim, e que eu acho que elas têm potência de serem compartilhadas quando elas viralizam. Isso, né? Isso, quando se tornam virais. Fugiu a palavra. Que é os infográficos, assim. Então, por exemplo, a gente já cansou a cuca de falar que a população negra no Brasil é marginalizada e que isso é um absurdo, e que isso é um horror, mas a gente tem pouca dimensão disso quando o texto não nos dá uma dimensão tão provocativa quanto por exemplo, quando a gente pega um conjunto de dados e torna ele informações visuais. É que nem quando a gente pensa assim, ó, quando vocês vão numa exposição de arte ou numa exposição fotográfica, que vocês se defrontam diante de uma tela, estão todas as informações ali, e aí tu fica interpretando tudo aquilo ali, e aquilo produz uma outra ordem de sentido do que quando a gente lê um livro. Quando a gente vê o Guernica, do Picasso, que é uma obra sobre a Guerra Civil Espanhola, e quando a gente lê um livro sobre a Guerra Civil Espanhola, são duas compreensões absolutamente diferentes. Não existe uma diferença de grau, assim, ler um livro é melhor, ou ler um texto é melhor, ou ver uma imagem é melhor. Não, eles se diferem de natureza. E por isso a gente produz sentidos de maneira distinta. E por isso, tão importante quando a gente produzir textos reflexivos sobre o que quer que seja, é também produzir objetos comunicacionais impactantes visualmente, ainda mais agora que a gente passa o dia inteiro com uma tela no bolso, a gente tem toda hora, a gente está olhando para uma tela e a gente é meio que não sei se disciplinado, mas a gente é muito seduzido pelas telas. Então, produzir informações visuais é sempre um exercício interessante e que pode dar um bom impacto. Esse infográfico, eu não me lembro de quem fez, tá? Desculpa, mas é que eu já salvei a tempo e aí depois eu fui pesquisar e não achei. Então, ó, mais da metade da população do Brasil é negro. É o segundo país com a maior população negra do mundo, só perde para a Nigéria. Mas olha só, tá, daí aqui a distribuição do percentual da população. Em 1872, a população negra era de 58% do total, depois foi diminuindo e agora é 50,7%. A gente tem um país que a metade da população é negra. No entanto, só 2,5% deles estão nas universidades. Tá bom que a população... claro, isso em 2000, né? Agora em 2010, 10 anos depois, aumentou um pouquinho. Um pouquinho não, triplicou, mas ainda é pouco, né? 8,3%.
ao passo que a população branca é bem maior. E a despeito de todas as políticas de cotas, né, tão discutidas assim, o número da população negra, da população universitária negra, ainda é menor do que quando não existiam as cotas, menor do que o total de brancos de quando não existiam as cotas. Só 2,66% dos alunos que terminaram medicina são negros. E 26% dos universitários do Brasil são negros. Aqui, ó, esse dado é muito interessante. Antes eu falei sobre o trabalho, né, da remuneração. Uma mulher negra ganha 38,5% do salário que um homem branco ganha para exercer a mesma função. Olha quanta informação tem nessa faixinha de... Só isso aqui, minha gente. Olha quantas horas a gente pode ficar discutindo a partir disso aqui só. Para ver como o processo comunicacional é importante. Daí aqui são alguns outros dados, assim. Depois, essa apresentação eu vou passar para a Mena, ela vai ficar disponível em algum lugar que certamente vocês encontrarão no site do IHU. Olha a informação, comunicação. Esse outro... Vamos ver. Tá. Esse outro infográfico é da Folha de São Paulo, que é o perfil do médico em São Paulo. Olha só, 82,3% total dos médicos fizeram cursinho. A forma de ingresso vestibular. Olha só que interessante, a escolaridade dos pais. 72,8% dos pais de quem fez medicina tinham um curso superior. Isso, por sua vez, explica por que tem tão poucos negros se formam no curso de medicina. As mulheres, tem muito mais mulheres se formando em medicina do que homens. Daí a renda familiar, né? 32% tem a renda entre 13 e 10 salários mínimos. 30% entre 10 e 20 salários mínimos. Renda, que coisa, né? Parece que para ser médico tem que ser solteiro, 93,6%. Mas é uma outra forma, assim, de... Agora tá. Vamos para a campanha. Vocês conhecem essa campanha da Teto? Ela é bem interessante, assim. Bem interessante. Vocês conhecem a Teto? Se vocês não conhecem, conheçam. É um grupo bem interessante. Tem em São Paulo, não sei qual outras cidades tem. Ele é um mutirão de pessoas, de jovens, assim, jovens da classe média, que se reúnem e constroem casas para pessoas que vivem marginalizadas, assim, em favelas ou em outras regiões mais de subúrbio. E aí eles fazem uma provocação com aquelas notícias daqueles sites como o Ego, só me ocorre o Ego, eu não sei outro. Que é, hoje mesmo, estava lá no Facebook, uma notícia que o Chico Buarque tinha ido na padaria comprar baguete. Importante, né? E aí eles pegam essa lógica e aí eles subvertem também. Isso é uma outra maneira, assim, pegar objetos tradicionais da comunicação e subverter eles e trazer um outro agenciamento de sentido. Olha como meio é a mensagem. É muito... eu acho genial. Esse negócio eu acho bárbaro. Aqui, esse infográfico aqui de baixo, ele é bem... Quem é fumante não se sinta ofendido, tá? Mas é só porque eu achei bom. Eu acho ele bem legal. É uma campanha do governo do estado e eu quis trazer ele para a gente não ficar pensando, assim, esses objetos comunicacionais como uma... não, eu tenho que fazer um curso agora de Photoshop, de Illustrator... Preciso fazer uma disciplina lá na comunicação para poder fazer um bom objeto comunicacional. Não, preciso ter criatividade.
Olha esse como olha como ele é simples, mas como ele é impactante, assim. E aí ele diz o que muda, assim. O cigarro, o próprio cigarro é uma linha do tempo, e o que acontece nessa linha do tempo quando se deixa de fumar. Bem interessante, eu achei bem legal, assim, acertaram a mão. Tá, agora esse aqui é legal de ver assim, grandão. Tá. Esse é um infográfico mais amplo e mais complexo, assim. Demanda algum tipo de conhecimento técnico, assim. Mas ele é interessante conhecer, assim, porque quando a gente conhece esses tipos de se vocês quiserem encontrar, vão no Google Imagens, digitem infográfico legal. Vai aparecer um monte de coisa muito legal. Mas isso pode trazer inspirações, assim. E isso ilustra um pouco aquilo que eu estava comentando da diferença de tu te defrontar com o Guernica do Pablo Picasso, que tu tem um monte de informação ali naquela tela e é uma coisa... É bem... Vejam também esse quadro que eu estou falando, ele é incrível, assim. Ele é o incrível poder de síntese do horror do que significa uma guerra. E esse tipo de observação nos provoca, assim, a pensar também o mundo de uma maneira diferente, sabe? O infográfico nos ajuda a pensar nas relações, né, que as coisas têm. E isso é bem importante para o nosso trabalho de análise. Mas tem uma coisa bem legal também, que olha só, se a gente não sabe nem o que é Illustrator, e ninguém tem a obrigação de saber mesmo, isso é um programa de design gráfico, mas a gente tem boas ideias, a gente pode fazer um infográfico, pegando um pouco de dinheiro emprestado com os amigos, e a câmera pode ser a câmera do celular, e um pouquinho de criatividade. Esse infográfico dá super interessante. Eles pegam... Esse infográfico dá super interessante. Eles pegam uma nota de R$100 e aí eles discutem como o Estado gasta o nosso dinheiro. Então, R$100 representa 100% do PIB, né? Do Produto Interno Bruto, portanto, da riqueza que o país produz, e aí eles vão distribuindo na mesa e vão colando os post-its para explicar como que o Estado gasta o nosso dinheiro. Olha que interessante. Só 2 dados, tá? Eu não me lembro de quando que mas ele é recente, é de agora, de 2 a 3 anos para cá. De toda a riqueza que o país produz, o que ele gasta em educação é R$1,20. E o que ele gasta em saúde é R$4,40. E aí o que ele gasta pagando o banco é 33. É simples, assim, não é uma coisa difícil de fazer. Mas olha como tem um impacto informacional interessante, assim. E isso é uma coisa que se tu mostrar, por exemplo, tu falar pro cara pro trabalhador que trabalha o dia inteiro, que talvez tenha feito só o ensino fundamental. Se tu falar para ele, meu amigo, sabe R$100? Ele vai dizer, sim, sei. Então, pensa que esse é todo o dinheiro do Estado. Sabe quanto que o Estado gasta em saúde? Isso aqui, meu camarada, e dá uma nota de R$1 para ele. Ele vai ter dimensão do que é isso. Esse é um outro... Esse é uma outra coisa bem legal que eu achei no Twitter dia desses, que é uma locação artística, assim, não é um objeto comunicacional genuíno, assim, mas é um objeto de arte, mas que tem uma informação sociológica absolutamente relevante por trás, que é a quantidade de universidades que foram construídas na Califórnia, nos Estados Unidos, portanto, desde 1980, 35 anos. Então, em 35 anos foram construídas 22 prisões, ilustradas nas 22 roupinhas de presidiário, e apenas uma universidade.
Olha quanta informação tem aí. Vamos pensar no Rio Grande do Sul, quantas prisões construíram nos últimos 4 ou 5 anos? 4 ou 5 ou 6, não me lembro exatamente. Mas são várias, assim, só o complexo prisional de Canoas tem... ele vai abrir, mas não com a sua capacidade máxima, mas tem 6 ou 8 penitenciárias. Quantas universidades foram construídas pelo governo do estado? Pelo contrário, tirar dinheiro da UERJ, né? UERJ não, desculpa, UERGS. UERJ é do Rio de Janeiro, a UERGS. E aí, são informações, assim, da nossa realidade. Bueno, eu vou falar bem rapidamente, assim, de alguns sites para produção de infográficos, assim, já que eu mostrei vários infográficos, né? Então, tem vários sites na web que são serviços, assim, às vezes mais simples, às vezes um pouco mais complexos, que de produção de infográficos. E todos esses que eu trouxe têm versões gratuitas e alguns tem, daí tu vai ampliando as ferramentas, aí daí tem que pagar, né? É em dólares, tá? Aquele cifrão. Não tem mas é em dólares. O que $75 por mês é metade do salário mínimo atualmente. Não recomendo que pague, mas a versão free é bem legal, assim, então já dá para fazer coisas legais, nem que sejam experimentos. Eu não vou ler tudo isso, eu vou falar bem especificamente, assim. Depois vocês entram no site do IHU, baixem essa apresentação e aí leiam com calma, tá? Então tem o Pictochart, inclusive vários desses aqui, o Pictochart e o Infogram são sites que o grupo do Observacinos usa, assim, para expor alguns levantamentos que eles fazem, assim, já usam essas ferramentas. No entanto, elas deram alguns problemas, assim, então não funcionou direito algumas coisas. E o Matheus e o Atlan estão vendo se vão continuar, enfim. Mas é legal conhecer, de qualquer maneira. Então, o Pictochart ele é bem simples, mas bem legal. Ele tem alguns templates prontos, daí basta que se atualizem as informações. O Visually, ele é completamente gratuito, e daí tem também a mesma lógica, com os templates definidos. E aí é só atualizar as informações e seguir o baile. O Many Eyes, ele é mais difícil de operar. Ele foi desenvolvido pela IBM, ele é bem antigão, assim, foi um dos primeiros. Mas ele, depois que pegar o jeito de lidar, ele é ótimo. Daí o Infogram também, ele é bem simples, assim, bem bom de trabalhar. O Creatly, ele ajuda a fazer diagramas, assim, para pesquisas quantitativas, ele é interessante para ilustrar. E o Kaku, ele é bem legal, assim, mas ele é difícil no começo, mas depois que pegar a lógica dele só vai. E o mais legal é que ele é compartilhável, assim, então tu pode fazer um diagrama em grupo, assim, as pessoas podem trabalhar de suas casas, em momentos diferentes, e é um arquivo só, e ele ajuda legal, assim, nesse processo de construção de informação em superfície, infográfica em última medida. Então tá, meus amigos, era isso.